Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 5, versículo de número 23. Glória a Jesus. Estou feliz em ver o Michael aqui novamente com Jesus, né? Ele foi experimentar a vida de filho pródigo e falou assim: Joãozinho, é ruim. Então eu voltei para Jesus logo, falei: meu filho, voltou tarde, tinha que ter voltado até antes, perdeu o tempo, não é? E ele mesmo falou: é verdade, eu perdi quase 7 anos aí, experimentando algo que não ia achar nada. Agora ele está aqui firme com Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe meu parceiro, meu amigo Alexandre, que está ali também, adorando o Senhor. Vai passando aí os vendavais, mas Jesus está no barco, viu, meu filho? Não desiste não, vai até o fim. Com Jesus é até o fim. Tá bom? Deus abençoe todos. Vamos ler então. 1 Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus... Estou escutando folhear a Bíblia, eu vou parar um pouquinho, irmão, porque o inferno sabe que está folheando a Bíblia. Se tem uma coisa que eu gosto, é o crente folhear a Bíblia. O diabo não gosta, irmão, que ninguém abre a Bíblia, quanto mais folhear ela. Quando você está folheando a Bíblia, o céu está perturbado. Tem perturbação no inferno, pode ter certeza disso, irmão. Por isso que ele tenta atrapalhar o culto, porque ele sabe que quando a palavra é anunciada, alguma coisa vai ter que acontecer, porque a palavra é de Deus. Encontrou? Dei um tempo para você encontrar. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus tenha liberdade nessa noite de alcançar o anseio da nossa alma com sua palavra e presença nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, por favor, e eu vou precisar um pouquinho da sua atenção, para nós ministrarmos a palavra de Deus. Acredito que não terá tanta novidade, até porque o nosso pastor Lindomar já tem informado muitos, nos informado muito a essa igreja, a essa comunidade, sobre o assunto que está sendo tratado nas terças-feiras sobre avivamento, não é? E eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho de tempero na comida que tem servido aqui, Deus pode trazer nessa noite. E quando a comida tem um pouquinho de tempero, parece que ela fica melhor, não é? A comida já é boa, com um pouquinho de tempero, quem sabe dá para comer um pouquinho mais, não é isso? Então acredito que nessa noite vai ter só um pouquinho de tempero a mais, daquilo que vocês têm ouvido aqui sobre avivamento. Até porque, irmãos, avivamento é o assunto atual para a igreja. O corpo de Cristo, representado nessa comunidade, nas demais comunidades sérias, aonde Jesus é o centro e a palavra é a única regra de fé e prática, o assunto avivamento tem que ser prioridade. Por que tem que ser prioridade, irmãos? Porque esse assunto avivamento está em toda a Bíblia. Se o avivamento está em toda a Bíblia, não vai ter como pular esse assunto quando for falar da Bíblia. Teremos que dar uma pausa nesse assunto. E se você for prestar atenção, não quero nem falar aqui da palavra avivamento em si, porque nós já sabemos que avivamento, segundo a própria palavra, a etimologia da palavra, é trazer vida àquilo que está vivo, quase morrendo, ou já morto. Aonde tem vida, mas a vida está diminuindo, quase à beira da morte. E a gente entende isso quando nós entramos na área da medicina e vemos aí quando a pessoa está em coma, induzida ou não, ela ainda está viva. Tem um aparelho mantendo aquela pessoa viva, ela consegue escutar, segundo o médico. Ela pode retornar à sua vida normal ou pode encerrar ali. Então o avivamento é mais ou menos isso.
E é um assunto, irmãos, atual. Em todo tempo o avivamento precisa acontecer. Porque, observe, nós estamos vivos. É sinal que se nós não cuidarmos da parte que nos faz estar vivo, vamos morrer. E para você ficar bem tranquilo mesmo nessa noite, fisicamente nós temos até a certeza da morte, embora esperamos o arrebatamento hoje. Mas biologicamente não tem como correr dessa realidade. O corpo está enfraquecendo, as vistas estão embaraçando, a força está acabando em nós. De qualquer maneira, estamos vagarosamente deixando essa terra. E graças a Deus por isso, porque tem uma terra melhor nos esperando. Então, irmãos, avivamento é trazer vida naquilo que está quase acabando. É um assunto que a gente precisa preocupar, urgentemente. E é um assunto atual para a igreja. Quando eu digo igreja, não digo denominação primeiro, irmãos, eu falo corpo de Cristo. É preciso, se o corpo de Cristo, meus queridos, não buscar este último avivamento que tem para acontecer, infelizmente morreremos espirituais. E nós, pela Bíblia, entendemos que morte, irmãos, não é algo do ponto de vista até de Deus, depois para nós, que acaba. A morte não é o fim, é apenas uma separação. Então, uma morte espiritual aqui na terra para os membros do corpo de Cristo é uma separação do corpo, irmãos. E essa separação do corpo de Cristo, escute, impossível você não sofrer. É impossível. Então, ou buscaremos esse avivamento urgentemente que está para acontecer, ou se não, devagar nós vamos afastando do corpo de Cristo. E eu quero dizer para nós nesta noite aqui, que a igreja brasileira, principalmente a igreja brasileira, quando eu digo igreja, o cristão, o corpo de Cristo na terra, infelizmente, irmão, está mais morto do que vivo. Porque aparentemente, nós somos quase 60 milhões de pessoas, mas não representa. Como é que eu posso ser chamado de algo que eu não represento, irmão? Isso significa falsidade. Um médico não pode exercer o cargo se ele não tiver certeza e nem a confirmação de que é um médico. Porque está lidando com vida. Se ele lidar com vida e tiver um erro, irmão, não tem como consertar. Um erro médico é morte. Então, imagine, se a igreja brasileira não acordar para esse último avivamento, irmãos, nós vamos pagar um preço muito alto. E não pense no outro não, o outro vai pagar não, eu vou pagar. A minha casa vai pagar, a minha esposa vai pagar, a minha filha vai pagar esse preço, seu filho vai pagar esse preço, o seu netinho vai pagar esse preço. Por quê? Porque é um preço de morte. Quando fala de morte, irmão, é assustador, e é para assustar mesmo. A igreja brasileira precisa de um sacode de Deus urgente. Precisa haver um mover de Deus, e esse mover de Deus não é no corpo primeiro, é no indivíduo, na pessoa primeiro. Por isso eu quero falar nesta noite, pastor, trazendo um pouquinho de tempero, até assistir os vídeos atrás, para não ficar repetindo assunto que o senhor já falou, mas tentando colocar um pouquinho de tempero, irmãos. Olha só, último avivamento para os últimos dias. Você pode repetir isso aí? Escute, primeira coisa, não é uma invenção da minha cabeça. Tem o último avivamento para acontecer na terra. Teve o primeiro, escute, irmão, o primeiro avivamento coletivo aconteceu no derramamento do Espírito Santo. Dali a sequência foi se dando no decorrer da história. Aquele avivamento do derramamento do Espírito Santo, irmãos, estava só mostrando o modelo do que viria a acontecer no futuro de uma forma generalizada.
Aquele derramamento do Espírito Santo começou ali em Jerusalém, mas o propósito é alcançar as nações. Não está no texto isso? Então aquele avivamento não era para parar ali. Era para ir continuando, crescendo e ramificando nas nações, até que se deu, mas se deu de formas menores do que aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso tem um último para acontecer, e eu sou convidado de Jesus para poder participar dele. Você é convidado de Jesus para participar dele, e aquele que derramou o Espírito Santo lá naqueles dias, está dizendo que está derramando ainda hoje. E o último dele vai acontecer. Se prepare para esse último avivamento, irmão. E vai acontecer primeiro no individual. Não espera o outro. Não espera, vou para uma igreja avivada. Não, eu vou ser avivado aqui. Se eu for fazer parte daquela igreja, eu vou ali para colocar fogo lá do Espírito lá. O que está acontecendo, nós estamos esperando uns dos outros. Estou esperando meu irmão falar em línguas, buscar o batismo do Espírito Santo. Estou esperando a igreja avivar. Estou procurando uma igreja. Escute, irmão, o avivamento agora ele começa em mim. É na sua pessoa. Por causa disso, a frieza está predominando. Por eu ficar esperando o avivamento do outro, a frieza está predominando de um modo geral, principalmente no Brasil. Irmão, o evangelho aí fora não é como é no Brasil. Nós temos lá, os Estados Unidos está vivendo uma frieza espiritual. Olha que o último mover do Espírito Santo na terra foi lá. Veio de lá para cá. Começou aqui no Brasil e parece que agora, irmão, não é mais o alvo dos seguidores de Cristo, o encher do Espírito Santo. Não pense em outra coisa. É que Jesus olhe para nós e quer de nós. É encher do Espírito Santo e ponto final. Olha, Jesus olha para você do jeito que você é. Não, eu não sou capaz, eu não entendo, eu não quero. Mas a pergunta de Jesus, a palavra de Jesus para nós é: eu quero te encher do Espírito Santo. Por quê, irmãos? É a única coisa que faz a diferença na vida do cristão, é ser cheio do Espírito Santo. Não tem outra coisa. Não tem. Você pode ter 5 faculdades. Você pode ter inteligência, irmão, para poder fazer uma NASA da vida. O que vai fazer a diferença é ser cheio do Espírito Santo. Então observe, meus queridos, que há uma frieza mundial. Se tem ainda, pastor Lindomar, algum pavio fumegando do Espírito Santo na terra, é no Brasil. Aqui ainda nós temos liberdade demais, e graças a Deus por isso que temos. Mas nós não estamos aproveitando. Enquanto, meus queridos, imagine 750 milhões de pessoas, quem sabe 3%, que é toda a Europa, são cristãos praticantes cheios do Espírito Santo. 3%. Nós aqui no Brasil somos quase 35 ou um pouco mais, mesmo não representando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma promessa com essa nação, eu tenho algo para fazer com essa nação brasileira, e não pense em outra coisa a não ser encher a igreja do Senhor aqui nesta nação do Espírito Santo. Não tem outra coisa para acontecer aqui para o povo de Deus, irmão. Você precisa entender isso, e eu também. Há uma frieza, meus queridos, espiritual que está predominando. E eu quero, meus queridos, falar um pouco devagar para você entender aqui, porque se não haver um entendimento aqui, você vai sair por aquela porta lá e não vai fazer nada. E nessa tarde o Espírito Santo me fez entender algo ali quando eu estava orando. E veio assim a palavra do Senhor, o Espírito Santo falando comigo, e dizendo assim: Deus não tem, a maior dificuldade que Deus tem com os seguidores de Cristo hoje, o Pai, irmãos,
é menos do que a que ele tem com os traficantes, com os estrupadores, os roubadores, os ladrões, essas pessoas que fazem as coisas erradas. Deus não tem dificuldade com esse povo. Porque eu queria entender, eu até fiquei em choque. Como é, Espírito Santo, que Deus, o Pai, não tem dificuldade com esse povo que está fazendo mal para a criança, que está em guerra, que está fazendo isso, e o Senhor tem mais dificuldade com as pessoas que estão seguindo Jesus. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração dizendo, a dificuldade que Deus tem com o seguidor de Cristo, irmão, é maior do que esses que fazem o mal, porque esses que fazem o mal já são declarados que não querem Deus. O traficante, você pergunta se ele quer Deus, ele não quer. O estrupador, você pergunta que ele quer Deus, ele não quer. Ele quer continuar naquela vida. Você pergunta para as pessoas que estão em guerra, vai nessas pessoas que estão em guerra, você quer, não quer. Então Deus não tem problema com esse povo, porque já estão decididos, eles não querem. O problema de Deus é as pessoas que falam que quer. Escute, irmão. Fala com a boca que quer, mas não mostra com a vida. Por quê? Escute, meus queridos. Porque essas pessoas que estão aí, né, fazendo as coisas erradas já estão decididas. Os que estão seguindo Jesus ainda não decidiram. Uma hora quer, outra hora não quer. Por isso que o avivamento não acontece. Para começar, irmão, nós entendemos pouquíssimo de espiritualidade. Tem certos assuntos que a igreja nem sabe como funciona. Olha aqui, você é um ser espiritual. Preste atenção no que eu vou falar, irmãos. Você não é um ser espiritual porque quer ser primeiro, não. Você foi formado assim. E é o texto que vai ajudar nós aqui, ó. O corpo, o espírito, a alma e o corpo. Observe que a alma é espiritual. O espírito é espiritual. O corpo é a matéria. Então, numa soma de 100%, aproximadamente 65%, você é um ser espiritual. O negócio é que nós invertemos a situação. Nós cuidamos de 35% material e deixamos 65% espiritual para cuidar para depois. Depois eu cuido da alma. Depois eu cuido do espírito. Você e eu precisamos mais do que nunca, meus queridos, entender que eu sou um ser espiritual. E enquanto não houver essa evolução espiritual, você está morrendo e não está sabendo. É por isso que nós falamos que queremos Deus com a boca e não mostramos com a vida. Porque enquanto eu não entender que eu sou um ser espiritual e tenho que evoluir espiritualmente, porque se eu não evoluir, eu vou morrer. Se eu morrer, escute, irmão, eu estarei separado de Deus. É por isso que há frieza nas igrejas, há frieza nos cultos. As pessoas não entendem que ela é um ser espiritual e ela precisa cuidar da espiritualidade, pelo amor de Deus. Você não tem que deixar de fazer uma faculdade, não, porque a faculdade não interfere na espiritualidade. Quando alguém é espiritual, ele coloca a espiritualidade acima. Ele não abre mão. Ele vai ser um médico, mas ele vai ser primeiro um missionário, porque ele está ali para ganhar almas. Ele vai ser um advogado e vai atender a que causa que for, mas primeiro ele está ali para ganhar almas. Ele está ali para representar Jesus. Você é um ser espiritual. Ou você evolui espiritualmente, ou você já está morto e não sabe. Porque se nós estivéssemos vivos, irmão, foi aqui que eu assustei com o Espírito Santo. Se nós estivéssemos vivos do jeito que Deus quer, nós não tínhamos tanta preocupação até com a morte. Às vezes a pessoa assusta comigo, pastor, porque eu falo que eu estou pronto para morrer agora mesmo. Mas você está doido? Não estou doido, não, estou indo para o céu. Eu vou para o céu. De vez em quando minha esposa pergunta, onde é que você está?
a caminho do céu, agora eu chego lá. Mas por enquanto eu estou dando um passeio aqui na terra para glorificar Jesus, porque o nosso alvo é o céu. Irmãos, hoje a maioria das igrejas brasileiras não quer saber de céu. Por quê? Estão mortos espirituais. Não evolui espiritualmente. Não cresce espiritualmente. Irmãos, como é que você vai conhecer a sua origem se não evoluir a sua espiritualidade? Porque a sua origem é espiritual. Você foi feito baseado numa divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você vai conhecer essa divindade se você não sabe nem a sua espiritualidade? Parece que esses assuntos, pastor, é meio hebraico, grego, chinês. Não é não, irmãos. É um assunto do seu dia a dia. A sua voz é espiritual, a sua visão é espiritual, o seu andar é espiritual, o seu pensamento é espiritual, o que você faz é espiritual. Quando não há uma evolução espiritual, porque é a morte. Então Jesus quer usar, irmão, esta palavra nesta noite para temperar aqui o ensinamento que já tem sido falado algumas terça-feira, para mostrar para nós que tem um avivamento para acontecer e é o último deles. Espere isso, irmãos. E no meio desse avivamento, só aqueles que entenderem sobre espiritualidade entenderão este avivamento, porque ele é espiritual. Observe, irmãos, que a vida no corpo, se a gente der comida para o corpo continua vivo, não é isso? Mas a ignorância nossa é tanta, que esquece que tem uma alma que precisa de comer. Não cuida da alma. A comida da alma é a palavra, irmão. A alma não come picanha. E o evangelista Wesley? A alma não bebe coca, embora coca é bom. Eu não gosto muito, mas é bom. Campanha de libertação, quinta-feira. Então, irmãos, a alma não bebe coca. A alma bebe a presença, é isso que o salmista disse. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. A gente tem sede da água, irmão, esquece que tem uma alma também que tem sede. Tem hora que eu pego o violão, até que eu aprendi umas 3 notinhas, não é? Minha sogra lá estava lá fazendo comer e eu lá, cantando para Jesus. E eu fiquei perguntando, por que eu estou cantando aqui, Jesus? O povo está fazendo comer, conversando e eu cantando. Não era eu, irmão, era a alma. Era a alma. Se você não entender que tem uma alma aí dentro, irmão, você vai morrer espiritualmente. Você não quer nada com o Espírito. Você não quer nada com a presença de Deus. Por isso que o avivamento, pastor, não é aqui. É quando você está colocando uma comida no prato, você já está avivado, porque aquele prato está revelando que tem uma ação de Deus ali acontecendo. Você está bebendo um copo com água, escute, irmão, tem algo sobrenatural acontecendo. Você vai tomar uma água, e ela vai trazer saúde para o seu corpo, vida para o corpo. Mas Jesus está dizendo que a presença dele é a mesma água que você dá para o corpo, é a água que você precisa dar para a sua alma. E olha que Jesus não está escondido não, ele aparece toda hora. Você pode orar de manhã, você pode orar à noite, você pode chamar Jesus na madrugada, você pode chamar Jesus aonde você estiver. Está cansado, vai falar com Jesus, a sua alma vai ser alimentada e você vai evoluir espiritualmente para a glória de Deus. Mas parece que a igreja brasileira não entende esses assuntos mais. Para que orar tanto? Não ora não, depois você não ora para poder se manter, depois você vai orar para poder resolver os problemas. É sempre assim. Então você, irmão, é um ser espiritual. Tem uma espiritualidade que precisa ser evoluída aí. E olha, a maior parte do seu ser. Isso aqui é assustador.
Por que que eu sou a maior parte do meu ser existente é espiritual e eu não consigo evoluir essa espiritualidade, meu Deus do céu? Tem alguma coisa errada, irmãos? Agora, como é que eu vou chegar na divindade que é a minha origem, se eu não desenvolvo nem a minha espiritualidade? Por isso que as pessoas estão meio perdidas. Não sabe lidar com o Espírito Santo, sabe lidar com Deus, sabe lidar com Jesus. Escute, irmão, Jesus está sentado à destra de Deus, o Pai está no céu, mas o Espírito Santo está aqui, agindo no nosso meio. O Espírito Santo, como sendo o Espírito de Deus, é Ele que glorifica Jesus nessa noite. Está escrito na palavra do Senhor, quando Ele vier, Ele vai me glorificar. Jesus, o Espírito Santo quer glorificar Jesus na sua vida, na sua casa, na sua história, na minha vida, na minha casa, na minha história. É o Espírito de Deus que quer fazer isto. Mas a nossa espiritualidade está baixa, para não falar morte. Irmão, observe. Para eu saber que eu estou vivo espiritual, eu tenho que ter a espiritualidade desenvolvida. Senão eu estou morto. Só que Deus é tão tremendo, que a espiritualidade, mesmo você estando morto, Ele deixou esse avivamento, que o avivamento, irmão, é trazer vida, é mover do Espírito, e olha que avivamento, irmãos, não é algo de Deus para mim primeiro. Avivamento é uma reação, eu já recebi a ação, eu recebi a ação de Deus, e agora ela vai reproduzir através de mim. É por isso que está escrito que é Ele que realiza tanto querer quanto efetuar. Então eu já tenho a ação de Deus em mim, eu busco esse avivamento pela ação de Deus. É por isso que Jesus disse, meus irmãos, que antes que eu amasse Ele me amou primeiro. Eu amo Jesus porque Ele já me amou. É assim que funciona a espiritualidade, irmão. É assim que está escrito na Bíblia. Então, essa divindade está se revelando a nós, e tenha certeza de uma coisa: ninguém vai conhecer a plenitude do Espírito Santo se não for por avivamento. É uma busca. Observe, irmão, Jesus mandou os discípulos e ficaram no cenáculo. A ação deles de irem fez com que o Espírito descesse lá. A partir desse descer lá, a reação dos discípulos foi algo extraordinário. A primeira pregação, irmão, eu fico intrigado com isso aqui, pastor. A primeira pregação de Pedro, só uma. E sabe qual era a pregação? Nós vamos ter que voltar a pregar essas palavras com problema de justiça ou não. Qual foi a pregação de Pedro? Vem para cá e sua vida vai ser mudada. Vem para cá e sua vida vai ser transformada. Vem para a igreja e você vai ter uma nova história e tudo vai melhorar. Não foi isso que ele pregou. Sabe o que ele pregou? Sabe esse Jesus que vocês mataram? Sabe o que Pedro estava falando? Parafraseando as palavras de Deus. Ô seus bandos de assassinos, vocês mataram Jesus. Esse Jesus que vocês mataram, nós andamos com Ele desde o começo, e Ele ressuscitou e apareceu para nós, e mandou nós anunciar a palavra, e agora nós estamos anunciando, que mesmo vocês tendo matado Ele, Ele é o Messias prometido que viria ao mundo, Ele é o servo que Deus disse que levantaria no lugar de Moisés, Ele foi levantado, Ele é o cumprimento das profecias, mas vocês matou Ele. Observe, irmão, quem mata é o quê? Assassino. Então, diante de Jesus, pastor, não tem escolha para mim. Jesus está aqui, a presença dele, né? Está no céu a presença dele, mas se ele quiser aparecer aqui, ele pode. Estou diante dele. Ou eu sou absolvido por ele, ou eu sou o assassino dele. Essa foi a pregação de Pedro. E o povo ficou com medo. E agora, o que nós faz para resolver essa situação? Porque eu não quero mais ser assassino de Jesus. É isso, a resposta foi essa. A resposta do povo é não. E ele, será que ele pode perdoar nós? Será que ainda tem perdão? Eu não queria matar ele. Eu não tinha condição de matar ele, mas matei com meus pecados.
Ele está dizendo: tem perdão para nós, Pedro. E Pedro: tem perdão, tem perdão, tem perdão. Sabe o que é isso? É avivamento, é vida sendo gerada dentro do povo pela palavra e o mover do Espírito Santo de Deus. Urabanda calabachandaramanagahas. Aquele povo que matou Jesus com seus pecados como eu, estavam mortos espirituais. A palavra pregada para eles, reavivou eles. Por isso que aqueles que receberam a palavra, irmão, segundo o texto, Atos capítulo 2, versículo 42 para frente ali, vai falar que eles queriam estar junto agora. Todo dia tinha oração, todo dia tinha adoração, estavam juntos em comunhão, ninguém tinha necessidade porque todo mundo estava olhando. Observe, irmão, a ligação deles agora era espiritual. Eles entenderam que a vida da terra só faz sentido do suposto espiritual primeiro. Se não for espiritualidade, você não sabe nem quem você é. Se você não olhar para você, irmãos, preste atenção. Se você não olhar para você pelo espiritual, você vai sentir um monstro. Sabe por quê? Nós somos capazes de matar mesmo. Você acha que não? Na hora da morte, se tiver um escape ali, você coloca o outro. Nós temos essa tendência. Agora, sabe como é que a gente não coloca o outro? Quando você olha do lado espiritual e você fala: não, vou morrer no lugar dele, é melhor do que eu matar ele. Foi isso que Estevão fez, sendo morto, pastor, sendo morto naquela hora, apedrejado, olhou para o céu e viu e desenvolveu a espiritualidade e disse: não, nem o que eles estão fazendo vai impedir eu chegar lá, e pelo contrário, eu não quero que esse pecado também recaia sobre eles. Isso é espiritualidade, irmão. Um homem natural fazer um negócio desse? Nunca na vida. Uma mulher espiritual não faz. Por isso que não se sabe mais como lidar com Jesus, com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. Há uma confusão, brigas teológicas. O Pai e o Filho, o Filho já é os três representados. O Filho já está na palavra, a palavra é o Filho. Escute, irmão, são três e ponto, está na palavra. Jesus está no céu, o Pai está no céu, embora a sua presença está em todo lugar, mas quem age na terra é o Espírito de Deus. Agora, o que mais me deixa intrigado, pastor, é porque o Espírito de Satanás está agindo na terra, e as pessoas não preocupam mais com o Espírito de Satanás, enquanto o Espírito Santo está gemendo. O Espírito de Satanás está zombando, está fazendo o que quer, e o Espírito Santo gemendo. Não era para ser o contrário? Era para o Espírito de Satanás gemer e o Espírito Santo fazer tudo o que tem liberdade. Por que ele não faz? Por culpa minha. Porque eu não entendo o que é espiritualidade. Tampouco vou saber o que é divindade. A sua origem é espiritual. Ou você se trata de se levantar espiritualmente. Escute, irmão, ou já tem um velório acontecendo na sua vida e você não está vendo. E sabe quem é que está no nosso velório espiritual? Não é a mãe, não é a esposa, não é o pai. É os demônios. É os demônios assistindo, olha lá, ó. Vai chegar em lugar nenhum, não. Já foi crente um dia. Gostava de orar. É o que a gente ouve hoje. Gostava de jejuar, pregava a palavra, mas não sei o que. E os demônios olhando o velório daquela pessoa. Se você não se levantar espiritualmente, tem um velório te espiritual. É até difícil de entender, mas se o Espírito Santo está falando aqui, você vai entender, e eu também vou entender. Tem um velório acontecendo. Se preocupe com isso, pelo amor de Deus. Ao invés de ter velório na sua casa, na sua vida espiritual, levanta essa vida espiritual. Conhece essa divindade chamada Espírito Santo. Tenha experiência com ela. E Deus vai acampar anjos ao seu redor, porque está escrito na sua palavra. Quando a pessoa, irmão, desenvolve a espiritualidade, os demônios saem, fica de redor. Ou não está escrito isso na Bíblia? Ao redor ficam os anjos. Então os anjos estarão ali para quê, irmãos? Para celebrar a presença de Deus em mim.
Olha, meus queridos, os anjos são ministros de Deus em nosso favor. Mas a gente não desfruta disso, porque a espiritualidade está baixa, ou estamos mortos espirituais. Se a espiritualidade em nós não desenvolve, não entendemos e conhecemos a divindade que é o Espírito Santo, o Pai e o Filho, Deus está no céu, Jesus está no céu, o Espírito Santo agindo. Como é que vai haver santidade em nós, irmão? Se a gente não entende esses assuntos. Observe, santidade é algo exclusivo só de Deus. Santidade é só do Espírito Santo, só de Jesus e só de Deus. E acabou. Só que coisa tremenda, pastor. É como que Deus, irmãos, quisesse retribuir, usar desta ação espiritual para que eu possa reproduzir a santidade dele. A terra, irmão, está fedendo para Deus. Deus está cheirando, o aroma da terra é o pior que possa existir. Porque a santidade de Deus está manchada na terra. Era para nós reproduzirmos essa santidade. Como assim, pastor? Irmão, nós estamos no processo de santificação. Santificação, santo, separado das coisas do mundo para Deus. E ele vai se santificando até que a santidade comece a aparecer. Não aparece a santidade de Deus. É só dele. Não aparece por quê? Porque nós não conseguimos, irmãos, evoluir espiritualmente. Por isso que Deus não tem problema com as pessoas que já estão fazendo as coisas erradas, porque elas já decidiram o que elas querem da vida. O problema é que Deus tem com aqueles que estão dentro das igrejas. Escute, meus queridos. E não se decidem o que quer da vida. Querem estar diante de Deus e receber a sua presença e a sua palavra, mas não querem abrir mão de algumas coisas. E com Deus, irmão, não dá para misturar. Por quê, pastor, que não dá para misturar? Porque Deus já condenou esta terra. Ele não quer você participando de nada condenado. Ele te quer salvo. É difícil, irmão, para entender isso. Deus não quer que eu desfrute dessa terra primeiro, porque ela está condenada. Quanto mais você envolve, irmãos, olha só, quanto mais nós nos envolvemos com essa terra, revela que nós estamos voltados para a condenação. É por isso que Deus está chamando nós para o último dos avivamentos. É preciso, irmão, acordar urgentemente. É preciso viver uma espiritualidade real. A espiritualidade que Deus quer desenvolver em nós vai nos levar para a divindade que é o Espírito Santo movendo. E aí nós vamos começar cada dia desfrutar dessa santidade de Deus na terra. Escute, meus queridos, preste atenção no que o Espírito Santo está falando aqui, porque Ele está dizendo para nós que chegou a hora de viver um avivamento verdadeiro, genuíno, visível e permanente, e é o último dele que está para acontecer. Deus vai derramar o Espírito Santo de uma forma ainda ampla do que foi derramado lá no dia de Pentecoste. Ali foi só o começo, a plenitude ainda não desceu, mas a plenitude vai descer nesta terra. Está chegando a hora. Rapanto coromanda calamaia. Quanto mais dificuldade tiver na nossa nação, Deus está dizendo: eu quero avivar a minha igreja. Não preocupa com o governo, com situação, preocupa com a sua vida espiritual e se levante. Se levante, pelo amor de Deus. Esse grito aqui, irmão, é como que se os pastores estivessem desesperados para as pessoas entenderem, pastor. Enquanto os membros de uma comunidade como essa entenderem, irmão, que pastor não manda na vida de ninguém. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas o pastor que está no altar, ele vai mostrar o caminho.
e vai lutar para você chegar no céu, pelo amor de Deus. Se Jesus é o centro aqui e a palavra é a única regra de fé e prática, não briga com a palavra e não briga com Jesus, porque Ele tem o controle da sua palavra, Ele é o dono desta igreja. Até porque, irmãos, vocês pensam que nós que estamos aqui lidando com almas, conseguimos levar alguma alma para o céu, pastor? Irmão, não salvo ninguém. Eu tenho que lutar para chegar lá, e Paulo falou isso, eu tenho um cuidado maior de alcançar a muitos e ser reprovado. Ele está se esmurrando para não perder a alma dele, porque a única que ele conseguia salvar era a alma dele. Por isso que os pastores estão, irmão, preocupados com a sua salvação. Avivamento é assunto atual para a igreja. A igreja não tem que andar, escute, irmão, buscando massagear o seu ego, tampouco resolver os seus problemas emocionais. A igreja precisa se levantar espiritualmente, precisa entender que ela é espiritual e Jesus está voltando. Essa é a preocupação de Paulo aqui nesta carta. O povo estava preocupado com a volta, uns não estavam acreditando mais, estavam perdendo, irmão, a certeza da salvação. E hoje a cena se repete no nosso meio. Porque olha só o versículo 16 do capítulo que nós lemos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retei o bem. Abstende-se vós da toda aparência do mal. Depois que Paulo fala isso tudo aqui, é que ele vai dar o entendimento da espiritualidade. Porque pessoas estavam vivendo agora, irmãos, sem o gozo da salvação. Não estavam acreditando mais na volta de Cristo. Pessoas deixaram de orar, está aqui, orai sem cessar, porque estavam parando de orar. A igreja brasileira é essa. Não quer orar, não sei orar. Irmão, você não sabe orar. Chega com Deus, fala da sua vida para Ele. Pastor, mas Ele já sabe. Escute, irmão. Deus não quer ouvir o que Ele já sabe, não. Preste atenção para você entender o que acontece na oração. Quando você fala para Deus algo que Ele já sabe, Ele vai se apresentar no meio da conversa. Ele vai falar com você usando até a sua própria voz. É aqui que você tem a intimidade. Deus não quer que a pessoa ore falando o que Ele já sabe. Irmãos, não é porque Ele será pego de surpresa em alguma coisa, é porque Ele quer falar com você dentro da oração. Ao ponto de você falar como Davi. Soleloquear. Ó minha alma, está conversando com ele mesmo. Ó minha alma, por que você está perturbada dentro de mim? Irmão, isso aqui é um nível de espiritualidade, pastor, que não tem explicação. Como que alguém conversa consigo? Por isso que é chamado de louco. Mas na verdade ele não estava conversando com ele mesmo. Ele estava conversando com a parte espiritual dele. Ele estava olhando os seus bastidores externos e conversando com o seu bastidor interno. O bastidor externo estava tudo mal. E o bastidor interno? Ó minha alma, por que você está perturbada? Olha, aí Deus entra na conversa. Deus entra na conversa com ele. Espera em Deus, ó Deus respondendo a alma de Davi. Espera em Deus. A alma só consegue ser realizada quando Deus se apresenta pela sua palavra, se apresenta pela sua presença, se apresenta na sua oração. Você precisa ter um encontro com Deus na oração. É por isso que não pode parar de orar. A oração é o encontro com Deus. Pastor, mas eu não consigo entender essas coisas, eu oro e nada acontece. Porque não entende nem espiritualidade, vai acontecer o quê? Entende que você é um ser espiritual. A santidade de Deus, irmãos, ela precisa ser revelada no corpo de Cristo. Quando eu faço parte do corpo, escute, irmãos,
A santidade de Deus, ela vai se manifestando através de nós. Não é através de um membro, é através da comunhão do corpo. Quando o corpo se apresenta, quando o corpo está em ação, a santidade de Deus se revela. É por isso que Deus não predestinou o indivíduo, mas predestinou a igreja. A igreja, irmão, é o corpo unido, um povo orando. O Espírito Santo é a vida desse corpo. E este avivamento que está por acontecer, escute, irmão, é para trazer vida para este corpo de Cristo representado na terra, que está chegando a hora dela ser tirada. Mas antes que ela for tirada da terra, este derramamento vai acontecer, porque ainda tem almas para ser alcançadas e evangelizadas no mundo. Este derramamento vai acontecer para as pessoas terem coragem de dizer: estou pronto por morrer por Cristo. Se não tiver avivamento, irmãos, ninguém tem coragem de morrer por Cristo. Ninguém. Você teria coragem hoje, pregador, de ir para um lugar onde o evangelho é proibido, entrar e testemunhar de Jesus lá? Eu lamento a minha esposa e a minha filha. Primeiro vai ser muita tristeza para elas. Mas eu estou pronto. E olha que o céu está ouvindo. O céu está ouvindo. Eu não estou brincando aqui no altar, irmão. O céu está ouvindo. Eu lamento a dor do coração da minha esposa e da minha filha, que só de falar ela vai chorar. Mas se Jesus falar: você tem que ir para o Afeganistão, se tiver avivamento a pessoa vai. Mas se tiver, ela não vai não. Por isso que as pessoas não querem morrer por Cristo, porque falta avivamento. Mas eu quero que você fique sobre os pés comigo nessa noite. Aleluia. Nós lemos a história dos discípulos, irmãos, com vergonha. A igreja brasileira de Jesus Cristo, brasileiro, quando eu falo nação, irmão, esqueceu que nós somos sementes de sangue derramado. Eu falei agora e senti a vontade de descer do altar de vergonha. Escuta o que eu estou falando aqui, irmãos. Eu falei que a igreja brasileira esqueceu que nós somos sementes de sangue derramado. Eu senti vontade de descer do altar. Porque pessoas deram as suas vidas. Isso não constrange ninguém mais. Isso não mexe com ninguém. Eram sangues derramados, sementes sendo jogadas no chão e nós nascendo. Você nunca parou para pensar nisso? Você é uma semente de sangue derramado. Se não tiver um avivamento, irmão, pastor, eu vou falar algo aqui que está até gravado. Se nós não alcançarmos esses últimos avivamentos, nós nos desviaremos pior do que a igreja católica. Porque nós vamos, escute, irmãos, nós vamos nos tornarmos profissionais da fé. Toda profissão aceita o profissional normal. Ele pode fazer o que ele quiser, cumpriu a profissão dele, está tudo. Ou nós nos levantamos para esse último avivamento, ou nós vamos nos tornar profissionais da fé. Sem avivamento, mortos espirituais, não entendendo nada de espiritualidade. Mas nós vamos orar nesta noite, se alguém puder cantar um louvor aqui. Irmãos, entendendo que Jesus está me chamando para esse último avivamento. E Ele vai bater nessa tecla, porque a igreja do Senhor só se levantará no Brasil se tiver avivamento. Se não houver o mover do Espírito, irmão, a ponto das pessoas ter esse encontro com o Espírito Santo na sua espiritualidade, elas não darão as suas vidas por Jesus. A igreja de hoje é aquela igreja que está acusando Jesus na cruz.
Vou falar porque o Espírito Santo está revelando. A igreja de hoje está olhando para a cruz dizendo assim: eu não pedi o Senhor para morrer por mim. Irmão, vai doer isso aqui, mas eu vou falar tudo. A igreja de hoje está olhando para a cruz, pastor Damar, e olhando para Jesus e falando assim: eu não pedi o Senhor para morrer por mim, por que o Senhor está aí? O Senhor foi para a cruz porque o Senhor quis. Pastor, ninguém está falando isso. Não está falando, irmão, com a boca, está falando com a vida. É a forma de nós viver que está falando. Está falando, Jesus foi na cruz à toa. Olha os zombadores olhavam para ele e diziam assim: você não é o Filho de Deus, irmão? A cena se repete, não com a nossa voz, mas com a nossa vida, pastor. Você não é o Filho de Deus? Aí entra a pergunta: por que o Senhor está aí? Se o Senhor é Filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso, por que daquilo e por que daquilo outro? Se der alguma coisa errada, escute, irmãos. Se der alguma coisa errada na vida do seguidor de Cristo hoje, ele assume aquela posição lá. Ele olha para Jesus e vai falar: por que você está fazendo? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor está fazendo aí? Eu não sou obrigado a ir para a igreja, não. Escute, irmão, nós tínhamos que ter vergonha de sentar nesses bancos aí, ó. Não é por causa dos bancos, não, é por causa do propósito. Tem banco melhores do que esse aí para vender, mas esses aí custou caro. Custou o derramamento do sangue de Jesus. Se não houver consciência em nós disso, não haverá avivamento. Se você não assumir a culpa diante de Jesus, não haverá arrependimento, irmão. Como haverá arrependimento se a pessoa não assume a culpa? Se eu não me apresentar como culpado, Senhor, foi eu que te matei mesmo. Foi eu que te feri lá, Senhor. Aleluia. Tem jeito para mim ainda? Tem perdão para mim, Senhor? Eu sou um assassino mesmo. Foi eu o culpado. Se não começar por aqui, não tem arrependimento, muito menos avivamento. Aleluia. Adore ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Meu Deus, Rabandarai, a sébria da gacha, Ramandacai. Venha aquecer os corações. Oh, Jesus. Vem manifestar, vem manifestar os teus sinais. Oh Espírito Santo, Aleluia. o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo,
nós te desejamos. Só não sente ele quem está morto. Só não sente ele quem está morto. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, e com seu óleo venha nos ungir. Com teu fogo, com teu fogo, com teu fogo, e com teu fogo vem nos batir. Seja renovado por ele aí, seja renovado por ele aí, seja. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Ele já chegou aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu quero ouvir você cantar, quero ouvir. O que fazer quando ele vem? Ele está agindo nesta noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aleluia. O céu está aberto. O céu está aberto dizendo: os últimos dias é hoje. O céu está aberto e a voz está ecoando de lá para a terra dizendo: os últimos dias é hoje. Os últimos dias é agora. Os últimos dias já acontece. Os últimos dias já é uma realidade para os avivados. Os avivados vivem os últimos dias hoje. Os avivados entendem que os últimos dias é a realidade da igreja para agora. Agora. O céu está contemplando Rabanda Caia. Ore Calaia Basso. Recalabanta Calabassaia. Recatoquemanto Rebedeque Arabanta Caia. Repandaia. Avivamento é vida de Deus em nós. Avivamento é vida do Espírito movendo. É a liberdade que Ele tem para fazer, para falar, para usar, para mover com liberdade. É as línguas estranhas. Foi assim que começou. É as profecias voltando a acontecer na essência. É as revelações do céu. É o poder de Deus tomando de conta da sua alma, do seu espírito. É Deus dizendo: eu estou presente, avivando. Você é o ser espiritual. Levante para Deus. E certamente recapanto corumandaraia, repalagaxaramaço. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aleluia. Aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus. Oh, morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. Ô morte, ô morte, onde está suave? O nosso Jesus, o seu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu quero ouvir você. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Ele está vivo. Ele está vivo no meio de nós para a sua glória. Cantamos ao Cordeiro Aleluia. que venceu. Aleluia. Aleluia. Receba a vida do céu. Receba a vida do céu. Na terra não tem vida mais. Na terra não tem mais vida. É só um tempo. É só um tempo. Na terra não tem vida eterna. Na terra só tem uma passagem. Você é estrangeiro aqui. Oh, de Calabaçu, você não é da terra. Você não é morador desta terra. Você é um cidadão do céu. Você vai chegar lá. Avivamento para ir até o fim. Receba a vida do céu sobre a sua vida nessa noite. Vai aplaudindo o Senhor agora. Vai glorificando e mandando glória para o céu. Glória, 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 glória.